Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Pai solteiro é humilhado em leilão, até que bilionário dá lance nele. Numa cidade movida por contrastes, onde arranha-céus reluzentes coexistiam com prédios dilapidados, onde sedãs de luxo cruzavam diariamente com ônibus lotados, vivia Aaron Blake, um pai solteiro de 34 anos. Seu apartamento ficava em um bairro modesto, entre uma lavanderia e um mercado administrado por um velho armênio sempre sorridente. O piso de madeira rangia sob os pés, o aquecedor engasgava no inverno, mas era um lugar onde as pessoas riam, onde as pessoas amavam. 3 anos antes, Aaron perderá a esposa Sarah para um câncer de pâncreas diagnosticado tarde demais. Em poucos meses tudo desmoronou. A vida simples, porém feliz, de casal fora mergulhada no silêncio dos hospitais e em noites sem dormir de angústia. Quando ela partiu, sussurrou para ele com uma voz fraca, porém clara: "Seja forte por ela, Aaron. Nunca deixe esquecer o quanto é amada." Desde aquele dia, Aaron manteve sua palavra. Ele se transformou em pai e mãe, equilibrando responsabilidades, dores invisíveis e a esperança que cultivava nos olhos de sua filha de 8 anos, Eli. Eli era tudo para ele. Uma morena pequena e animada, sempre carregando um caderno de desenho, ela tinha aquela rara habilidade de iluminar um ambiente simplesmente ao entrar. Ela fazia perguntas sobre tudo, queria entender o mundo e escrevia histórias sobre sua mãe, que conhecia há poucos anos. Seu riso aquecia as manhãs cinzentas, e sua voz melodiosa ecoava pelas paredes cansadas do apartamento. Aaron trabalhava à noite como faxineiro em um hotel de luxo no centro da cidade. Enquanto os ricos dormiam em lençóis de cetim, ele limpava os corredores, invernizava os elevadores e, ocasionalmente, passava despercebido por celebridades. Quando o sol nascia, ele voltava para casa, preparava o café da manhã para Eli. Ajudava-a com a lição de casa e a acompanhava até a escola com uma piada ou história improvisada. Então, exausto mas em silêncio, ele encontrou um emprego paralelo, entregando encomendas, ajudando em obras, montando móveis para particulares. Ele não tinha muito dinheiro, mas compensava com amor, criatividade e uma paciência admirável. No Natal, fazia bonecas com retalhos de tecido. No aniversário de Eli, pintou uma bicicleta velha que encontrou na rua e a decorou com flores de plástico. Todas as noites, apesar das pálpebras pesadas, lia uma história para a filha. Às vezes, inventava suas próprias histórias, sobre pais que viajavam através das galáxias para trazer a lua de volta aos filhos. Numa manhã de primavera, ao deixar Eli em sua escola particular, uma instituição de elite onde ela havia milagrosamente conquistado uma bolsa de estudos graças às suas notas excepcionais, um convite colorido foi colocado em sua bolsa. Um evento beneficente anual aconteceria em algumas semanas. O objetivo: arrecadar fundos para projetos educacionais inovadores, incluindo desfiles de moda, rifas de luxo e um leilão. Mas naquele ano, uma nova ideia surgiu sem dúvida para entreter os doadores de uma forma única: um leilão de serviços humanos. Cada lote oferecia um tempo com alguém ligado à escola. Um chefe com estrela Michelin ofereceria um jantar gourmet na casa do vencedor. Uma atriz local passaria um dia com uma criança para ajudá-la a desenvolver sua confiança. E entre os lotes também haveria pais voluntários, disponíveis para um dia de ajuda domiciliar. Aaron nem tinha pensado nisso. Mas alguns dias depois, a administração da escola gentilmente o chamou à sua sala. Uma mulher de sorriso fixo e cabelo impecavelmente penteado explicou-lhe: "Sabe, Sr. Blake, tentamos incluir todos os perfis. Sua presença seria simbolicamente forte. O senhor personifica outra face da paternidade." Aaron, sentindo-se desconfortável, recusou educadamente. Ele já tinha muita dificuldade para se adaptar, um mundo onde os pais chegavam em Teslas e as mães tomavam cafés caros e conversavam sobre suas viagens a Bali. Mas a administração insistiu, explicando que seu envolvimento poderia reforçar a imagem aberta da escola. E talvez, quem sabe, ajudar Eli a se integrar melhor. Aaron não queria que a filha se sentisse diferente. Nem queria privá-la do acesso ao conhecimento, mesmo que isso significasse aceitar um certo desconforto. Então, após várias noites de hesitação, ele concordou, prometendo a si mesmo que permaneceria em segundo plano, humilde e discreto. Ele ainda não sabia que aquela noite mudaria tudo. Chegou a noite da gala. A sala de recepção do Veridian Grand Hotel, um palácio 5 estrelas no coração da cidade, brilhava com 1000 luzes. Lustres de cristal pendiam como constelações no teto, talheres de prata refletiam a luz com fria perfeição, e as conversas flutuavam no ar de champanhe e superficialidade.
As mulheres usavam vestidos longos de seda, os homens, smokings sob medida. Tudo exalava riqueza, intimidade e poder. Aaron Blake, vestindo seu único terno, um blazer preto um pouco largo que herdara do casamento, estava parado perto da parede do fundo, tentando parecer pequeno. Sua gravata estava ligeiramente torta. Ele suava levemente sob os holofotes, não por causa do calor, mas dos olhares. Estava deslocado e sabia disso. Vários convidados passaram por ele sem perceber. Outros o olharam brevemente, como se ele fosse um garçom perdido ou um técnico fora de foco. Ao longe, sua filha Ellie, sentada calmamente ao lado da babá, acenou timidamente ao encontrar seu olhar. Aaron respondeu com um sorriso trêmulo, escondendo o nervosismo. Então o palco se iluminou. O anfitrião da gala, um homem de sorriso fixo e tom falsamente jovial, anunciou: Senhoras e senhores, é hora do nosso famoso leilão beneficente. Hoje à noite não vamos apenas arrecadar dinheiro, mas também nos divertir um pouco. Aplausos irromperam. Prêmios foram entregues, cada um mais extravagante que o anterior. Um passeio de iate com um senador. Jantar em uma vila com um cantor pop. Um dia em um vinhedo particular. Então, numa transição quase sutil, o apresentador anunciou: E agora um pouquinho de muito. Original, este é Aaron Blake, um pai solteiro. Ele não cozinha nem dança, mas é um ótimo faxineiro. Um silêncio tenso se instalou, e então algumas risadas abafadas surgiram. Meninas, quem quer ele para um dia de ajuda em casa? Uma boa ação, e um pouco de diversão, certo? Os holofotes se voltaram para Aaron, que entrou no palco com os ombros rígidos. Ele encarou um ponto invisível na sala, tentando não fazer contato visual nem pensar em Ellie, que observava à distância confusa e silenciosa. Uma mulher levantou a mão com um copo na mão rindo. $10 para lavar minhas janelas. Risadas na sala. Outro, sentado a uma mesa decorada com rosas brancas, acrescentou ironicamente: $15, mas só se ele for mudo. O leilão assumiu o ar de um jogo cruel, uma humilhação disfarçada de filantropia. Não se tratava de um homem, mas de um objeto. Uma piada. O riso ficou mais alto, mais enfático. Aaron ficou ali com o olhar fixo, o maxilar cerrado, mas os punhos trêmulos. Pensou na filha. Pensou em Sarah e na promessa que fizera ao lado da esposa moribunda. Nunca deixe que ela pense que é menos valiosa que os outros. E de repente, uma voz profunda e calma cortou a atmosfera de escárnio. $50.000. O silêncio foi instantâneo, brutal. As conversas cessaram. O riso desapareceu como se nunca tivesse existido. Todos se voltaram em uníssono para o fundo da sala. Lá, parado entre duas colunas de mármore, estava um homem que muitos reconheciam sem nunca tê-lo conhecido pessoalmente, Dominique Ali. Terno cinza impecavelmente cortado, relógio discreto porém caro, olhar de aço. Ele caminhou lentamente em direção ao palco, sua presença impondo respeito, silêncio e desconforto. Tudo nele exalava o poder silencioso daqueles que não têm mais nada a provar. O apresentador, pálido e subitamente desestabilizado, gaguejou. Errou? Senhor Ali, você está oferecendo $50.000 para passar um dia com o Sr. Blake? Dominique pegou o microfone com um gesto calmo e declarou em voz clara: Não para passar um dia com ele. Para que ele nunca mais tenha que se fazer de bobo. Estou comprando de volta o tempo dele, a dignidade dele, e estou oferecendo a ele o que nenhum de vocês aqui parece saber dar: respeito. Um tremor percorreu a sala. Alguns se endireitaram, outros abaixaram a cabeça. Dominique se virou para Aaron, desceu do palco e olhou-o diretamente nos olhos. Sr. Blake, tenho observado você. Meu filho fala muito da Ellie. Ele me disse o quanto você é presente, o quanto você briga, sem nunca reclamar. Você é exatamente o tipo de homem que eu quero ao meu lado. Se aceitar, estou lhe oferecendo uma vaga na Fundação Ali, apoiando famílias monoparentais. E não, isso não é um favor, é reconhecimento. Dominique Ali caminhou lentamente até o palco, cada passo silenciando ainda mais os murmúrios abafados da plateia. O piso de madeira reluzente mal rangia sob seus sapatos italianos. Ao chegar perto de Aaron, estendeu a mão. Aaron, ainda paralisado de surpresa, hesitou por um instante. Então, apertou a mão dele com um aperto sincero, um pouco trêmulo, mas firme, olhando Dominique nos olhos. Pela primeira vez naquela noite, sentiu-se visto. Não como um objeto de decoração, nem como um trabalhador de caridade, mas como um homem de pé. Dominique pegou o microfone e sua voz ecoou calma e firmemente pela sala. Este homem é um exemplo de coragem. Silêncio absoluto. Nem um copo tilintou, nem uma cadeira rangeu. Ouvi falar dele não pelos colegas ou pelos jornais, mas pela minha filha.
Ela me disse que ele ainda está lá no portão da escola todas as manhãs, sorrindo apesar das olheiras. Que ele mesmo faz os lanches porque não quer que a filha pareça diferente. Que ele conserta os brinquedos dela à mão, lê para ela mesmo quando está exausto e olha para ela como se ela fosse o centro do seu universo. A voz de Dominique ficou um pouco mais grave, mas perfeitamente controlada. Este homem não merece o seu riso nem o seu sarcasmo. Ele merece o seu respeito. O que você viu esta noite não era um mendigo. Ele era um pai. Um homem que luta. E isso é mais do que o dinheiro pode comprar. Houve um longo silêncio. Então, timidamente a princípio, uma mão se ergueu. Outra seguiu. Então os aplausos se ergueram, incertos a princípio, depois altos. Não os aplausos de uma festa de gala, mas os aplausos de um despertar brusco, de uma consciência chacoalhando em uma sala silenciosa. Num canto da sala, Eli estava na ponta dos pés, olhando para o pai com orgulho radiante. Ela podia não entender tudo, mas sabia de uma coisa: naquela noite seu pai era um herói. Na manhã seguinte, as redes sociais estavam em chamas. Um vídeo capturado discretamente por um servidor viralizou. O título era: Um bilionário resgata a dignidade de um pai humilhado diante de uma sala cheia de gente rica. A filmagem de Dominique falando e, em seguida, estendendo a mão para Aaron comoveu milhões de pessoas. Os comentários chegaram aos montes. Este homem restaura minha fé na humanidade. Ele não comprou um dia, ele ofereceu uma vida. Por que um homem humilde deve sempre ser humilhado antes de ser reconhecido? Aaron recebeu dezenas de mensagens de jornalistas, produtores e autores de podcasts. Alguns queriam fazer um documentário. Outros, um livro. Redes nacionais se ofereceram para convidá-lo para seus programas. Mas ele recusou. Ele respondeu a cada uma delas com simplicidade: Não quero ser uma história. Só quero ser pai. O que ele aceitou, no entanto, foi a oferta de Dominique Ali, um cargo permanente em sua fundação, a BA com Families, uma organização que trabalha para apoiar pais solteiros, promover a inclusão social e criar programas educacionais para crianças de origens modestas. A vaga era sob medida, horários flexíveis, treinamento oferecido e apoio parental. Aaron não só teria uma renda decente, mas também a liberdade de continuar deixando Eli na escola todas as manhãs e estando presente em todas as fases da vida dela. Ele também recebeu uma oferta de acomodação em um apartamento bem iluminado, não muito longe do escritório da fundação, com uma pequena biblioteca e um canto de leitura que ele montou para Eli. Quanto aos zombadores da gala, foram mais discretos. Alguns enviaram e-mails pedindo desculpas. Outros, mais honestos, vieram se desculpar pessoalmente. Aaron os ouviu sem raiva. Não sentia necessidade de vingança. Não guardava ressentimento nem orgulho. Não sou um homem perfeito, mas sou pai. E essa é a minha verdadeira riqueza, ele disse àqueles que lhe faziam perguntas. Um ano depois, a vida de Aaron e Eli havia mudado, não em essência, mas em sua recém-descoberta serenidade. O pequeno e iluminado apartamento, decorado com desenhos na parede e o cheiro de chocolate quente, exalava ternura e simplicidade. Aaron agora trabalhava na BA com Families Foundation, onde coordenava projetos de apoio a pais solteiros. Ele era reconhecido por sua gentileza, sua capacidade de ouvir e sua capacidade de compreender as dificuldades sem julgamentos. Ele não havia se tornado famoso nem rico, mas finalmente havia encontrado um espaço onde sua dignidade nunca foi questionada. Naquele dia, a escola particular de Eli realizava sua tradicional cerimônia de fim de ano em um antigo teatro reformado, banhado por uma auréola de luz dourada. As famílias estavam sentadas em poltronas de veludo, observando as crianças dançarem, cantarem e se apresentarem. O programa foi elegante, pontuado por risos, flashes de luz e orgulho. Então chegou um momento inesperado. A amante anunciou: E agora, Eli Blake, da 5ª série, vai ler um poema que ela mesma escreveu. Eli subiu ao palco, uma figura esguia em um vestido azul celeste que seu pai havia passado cuidadosamente no dia anterior. Ela segurava um pequeno folheto trêmulo nas mãos, mas seu olhar era direto, claro e cheio de amor. Ela respirou fundo e leu, com a voz ainda frágil, mas cheia de coração. Meu pai é meu herói. Ele não tem asas, mas voa para resgatar meus sonhos. Ele não usa capa, mas me protege do mundo. Ele trabalha até tarde, acorda cedo, mas sempre encontra tempo para mim. Ele me ensina a sorrir quando chove, para me levantar quando eu cair, e acreditar em mim mesmo quando não consigo. Foi vendido em leilão? Mas hoje é ele quem me abre as portas do futuro. O que ele me deu não pode ser comprado. É mais forte que ouro. É amor, e é isso. Na última frase sua voz vacilou ligeiramente.
Por um momento o silêncio absoluto reinou na sala. Então um bater de asas, uma emoção contida, e toda a plateia se levantou em uníssono. Aplausos surgiram, mas não do tipo reservado a discursos acadêmicos ou talentos precoces. Eram os aplausos de pé de almas tocadas, de corações tocados. Na primeira fila Aaron se levantou, incapaz de falar. Seus olhos estavam marejados. Ele não piscou, como se quisesse gravar aquele momento em sua memória para sempre. Não pensou nas humilhações passadas, nem nas noites exaustivas. Apenas viu sua filha, parada ali orgulhosa, livre e cheia de gratidão. Um pouco mais distante, em um canto discreto da sala, Dominique Ali, sóbrio como sempre, estava sentado ao lado da filha, observando a cena. Seu olhar normalmente impassível estava nublado. Ele sussurrou baixinho, baixo o suficiente para que apenas a filha ouvisse. Veja bem, não é o dinheiro que torna um homem grande. É isso que ele é, quando ninguém está olhando. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sorrindo suavemente. Ela também se lembrava da noite da festa. Mais tarde, enquanto a sala se esvaziava lentamente, Eli correu para os braços de Aaron, que a abraçou forte e longamente. Ele não disse nada. Ela também não. Eles não precisavam de palavras. Aquele poema era tudo. E naquele dia, em meio aos abraços, aos petits fleurs e às fotos de fim de ano, algo invisível mudou nos looks. Não víamos mais o pai exausto e desajeitado, mas um homem de pé, admirável, que resistiu à tempestade sem nunca soltar a mão da filha. E é nesse silêncio, mais alto que todos os discursos, que nascem as verdadeiras lendas ordinárias.